falar, nós começa a unidade 10, continuidade de funções em R. Nós fala de continuidade num ponto, alguns teoremas sobre continuidade e nós fala de continuidade uniforme. Uma função f é contínua num ponto x0 de seu domínio se para qualquer epsilon maior que zero existe um delta maior que zero, tal que sempre que x estiver na vizinhança delta de x0, então f de x está na vizinhança epsilon de f de x0. A estrutura dessa definição ali é semelhante a limite, mas tem diferenças. Na cálculo de limite, basta que x0 seja um ponto de fecho de domínio, mas na continuidade, x0 tem que pertencer a domínio. Então, não pode traduzir essa afirmação ali nas três condições. x0 tem que pertencer a domínio de f e f de x0 tem que existir. Segundo, limite ao que x tende para x0 de f de x tem que existir. Terceira condição, valor de função na x0 tem que ser igual a limite ao que x tende para x0, f de x0 tem que ser igual a que limite ali. Como exemplo, eu tomo uma função que é raiz de 4 menos x². Não verifica se ele é contínuo no ponto x0 igual a 0. Primeiro, eu calculo f de x0, está da raiz de 4, que é 12. Segundo, eu calculo limite ao que x tende para 0, dessa função de extensão, que é 4 menos x ao quadrado. Nota testa x está da raiz de 4, portanto 12. Terceiro, nota o valor de função em 0 é igual àquele limite ao que x tende para 0 de 4 menos x², que é 2. Para ganhar alguma experiência com cálculo epsilon delta, nós fazemos o mesmo exercício. Agora nós prova, por definição, uma f de x é igual a 4 menos x² é contínuo em x igual a 0. Por definição, para qualquer epsilon maior que 0, existe um delta maior que 0, tal que sempre que x estiver na vizinhança delta de 0, então f de x, que é raiz de 4 menos x², está na vizinhança epsilon de f de 0. f de 0 é 2. Já não está habituado a esse tipo de demonstração. Se existe, não tem que mostrar, e ao que não mostra, não tem que verificar, mas a implicação disso é satisfeita. Hipótese não pode usar sempre, é de graça. O que não tem que provar é tese. Então, você pega logo na tese, raiz de 4 menos x² menos 2 menor que epsilon. O objetivo é tentar extrair dessa expressão uma expressão equivalente à hipótese. Mas módulo de x menos 0 é simplesmente módulo de x menos delta. Então, modo que não extrai uma expressão equivalente àquela de ali. Não pode multiplicar 4 menos x² menos 2 para raiz de 4 menos x² mais 2 sobre raiz de 4 menos x² mais 2 menor que epsilon, que é equivalente a 4 menos x² menos 2 ao quadrado, que é 4, sobre raiz de 4 menos x² mais 2 módulo é menor que epsilon. De ali, no tetra,
Mas módulo de menos x ao quadrado sobre módulo de 4 menos x quadrado mais 12 é menor que epsilon. Módulo de menos x quadrado é módulo de x quadrado. Como o denominador é diferente de zero, na vizinhança de zero, não pode multiplicar tudo para que ele se simplifica. Raiz de 4 menos x quadrado mais 12. Não podia falar, mas aquele é delta ao quadrado. Então, sempre que x é menor que delta, x ao quadrado é módulo menor que delta ao quadrado. Então, x quadrado é menor, como delta ao quadrado, aqui nesse é menor que epsilon. Raiz de 4 menos x quadrado mais 2. Dili, não está por então bem para trás. Tem que não prova nos testes. Mas não criou um delta que é independente de x. Por isso, no tira aquele palavra, eu estava buscando um valor assim que não está coloca na meio, que não está chama delta quadrado. Então, se não chama os valores de delta quadrado, nunca está perde passo na demonstração, não está pode volta para trás. O objetivo é tentar fazer uma estimativa daquele valor da seção. Se não coloca raiz de 4 menos x quadrado mais 2 entre um máximo e um mínimo, então não pode ter a estimativa da seção e nunca perde passo na demonstração. Para não fazer isso, não pega na hipótese que é de graça. De hipótese, não obtém x é menor que delta. Então, x quadrado é positivo, é menor do que delta ao quadrado e é maior que zero. Se não multiplica tudo para menos 1, menos x ao quadrado é menor que zero e é maior que menos delta ao quadrado. Se não adiciona 4, 4 menos x quadrado é menor que 4 e é maior do que 4 menos delta ao quadrado. Se não consegue controlar delta, não está obtendo um número positivo, não está pode fazer raiz. Então, não está experimenta um delta 1 que é igual a 1. Então, fica com 4 menos 1, 3, é menor do que 4 menos x quadrado, é menor que 4. Como radiciação é uma função monótona de domínio positivo, não está pode ter raiz, então fica raiz de 3 e raiz de 4 que é 12. Então, pode adicionar 2. Então, fica raiz de 4 menos x quadrado mais 12 é menor que 12 mais 12 é 4, é maior que 12 mais raiz de 3. E como ele é positivo, ele é igual a C módulo. Ele até não pode simplificar, porque se ele é maior do que 12 mais delta 3, ele é maior do que simplesmente 12. Então, convém usa naquela estimativa números inteiros. Agora, você pode deixar que o segundo delta experimental que nós chamamos delta 2 igual a 2 vezes epsilon. Como não sabe, mas 2 é menor do que aquela expressão, 2 vezes epsilon é menor do que epsilon vezes aquela expressão assim. Então, agora, não está falando delta ao quadrado é o mínimo entre 1, que é aquele nosso primeiro valor experimental, e 12 epsilon. Agora, nunca está perde passo da demonstração. E se não sei de hipótese que x é menor do que delta, então x quadrado é menor do que delta ao quadrado. Mas delta ao quadrado é mínimo de 1 e 12 epsilon. Portanto, ele é menor ou igual a 12 epsilon. E como 12 epsilon é menor do que aquela expressão, vou pôr menor do que epsilon, raiz de 4 menos x quadrado
mais 2. Dili não está estreito, mas x quadrado é menor do que epsilon raiz de 4 menos x quadrado mais 2. Mas ali que nos está dizendo. E como que ele foi uma equivalência que nos deduz de ali, não pode ir bem para trás naquela equivalência de aquela expressão. De ali não está bem para trás para aquela expressão, não está bem para trás para aquela expressão e não está bem para trás de que não chega na nossa tese, não está prova, por definição, mas aquela função ali é contínua na x igual a 0. Não faz que se conta ali de novo, como pode hoje há várias situações de cálculo epsilon delta. Se f é contínua, em qualquer ponto de um intervalo AB, então não está falando, mas f é contínua naquele intervalo AB. Agora eu te provo um teorema que está falando a continuidade da preserva limite. Se f, e não te usa y para variável de f, é contínua num ponto y que é igual a b, e no teu função h, tal que limite ao que x se atende para um ponto A de domínio de h é igual a b. Então, f de limite ao que x se atende para A de h de x é igual a limite ao que x se atende para A de f de h de x. Demonstração é uma aplicação das duas condições de hipótese: continuidade de f e existência desse limite. Para a continuidade de f, para qualquer epsilon maior que 0, existe um delta, que não te chama delta 1 para montar até mais, maior que 0, sempre que y estiver na vizinhança delta 1 de b, implica que f de y está na vizinhança epsilon de b. Para a existência de limite, para qualquer valor ρ maior que 0, existe um delta maior que 0, tal sempre que x está na vizinhança delta de A, h de x está na vizinhança ρ de b. Ali, na cada um desses casos, não usa epsilon maior que 0 ou ρ maior que 0 para distinguir que os parâmetros. Mas quando pode fazer ligação entre os dois, se existe um delta para qualquer ρ, por maioria de razão, se aquele ρ for igual àquele delta 1 ali que existe para aquela primeira condição, então aquela condição ali também está a ser satisfeita para que ρ é igual a delta. Então já não consigo ligar que as duas condições assim, como na primeira, para qualquer epsilon, existe um delta 1. No segundo, para aquele delta 1, tem que existir delta com aquela condição assim. E se não põe tudo dois junto, então para qualquer epsilon maior que 0, existe um delta maior que 0, tal que, a hora que aquela condição ali é satisfeita, implica que aquela condição é satisfeita, h de x, mas h de x é y menos b menor que delta 1. Mas se y menos b for menor que delta 1, não tem que haver a condição. Que implica, por sua vez, f de y menos f de b menor que epsilon. Mas que ele é uma continuidade de f na b. Logo, limite ao que x tende para A
de f de hx é igual a f de b. Mas b é limite a x tende para A de hx, que ele por sua vez é igual a f de limite ao que x tende para A de h de x. Então, não se pode extrair, mas que ele é igual àquele, que é o que não tinha que provar. Como corolário, f é contínuo num ponto A de seu domínio, se e só se não tiver qualquer sequência no domínio de f, tal que o limite daquela sequência tende para A, que é um ponto de domínio, então, limite de f de xa é f. Esse teorema é uma caracterização de funções contínuas. Sendo uma caracterização, ela é uma equivalência. Para provar aquela implicação, não te assume hipótese, f é contínuo, e não te assume aquela hipótese de tese. Como a própria tese é uma implicação. Não te assume hipótese de tese. Não te deixa xn ser uma sequência arbitrária no domínio de f. Para o teorema anterior, como o limite de xn é A e f é contínua, não tem que limite de f de xn é igual a f de limite de xn, mas que ele é f de A. Que ele é conclusão da tese. Portanto, já não prova aquela implicação. Para provar a implicação contrária, agora, nas hipóteses, basta ser finito. E não tem que provar aquela tese da ação. Por hipótese, qualquer sequência no domínio de f que tende para A, não tem que f de xn também tende para f de A. Se não assume, mas f é K contínua, então não tem uma contradição. Não te deixa como mostra, mas que ali é uma contradição. Como exemplo, não te mostra uma função que é descontínua de todos esses pontos. Eu te chamo de função de Dirichlet. Função de Dirichlet é igual a 1 se x é racional e é 0 se x for um irracional. R excepto Q. Não pode formar uma sequência xn em que tal que xn aproxima um número real. Também não pode formar uma sequência não irracionais tal que yn aproxima aquele mesmo número necessário. Não pode fazer isso porque qualquer número real pode ser aproximado via racionais ou via irracionais. Dili no teu tema f de xn é igual a, como todos os termos de xn é racionais, ele é igual a 1. E f de yn, como todos os termos irracionais, ele é igual a 0. Então, não tem um caso de duas sequências tende para o mesmo número real, mas essa imagem
tende para números diferentes. Logo, aquela função de Dirichlet ela é descontínua em qualquer A real. Não tem mais um corolário. Se f é contínuo num ponto A de domínio de f e G é contínuo num ponto f de A, que a gente chama B, então G de f é contínuo no ponto A. Na demonstração, não temos esses dois factos, de f ser contínuo e de g ser contínuo. Limite de g de f ao que x tende para A, por definição de g de f, é limite ao que x tende para A de g de f de x. Mas para o teorema anterior, como g é contínuo, que ele é igual a g de limite ao que x tende para A de f de x. E como f é contínuo, que limite de seção é igual a g de f de A. Mas g de f de A é g de f de A. Agora, nós temos a continuidade de algumas das funções elementares. O polinômio é contínuo a todo esse domínio que é R. Uma função racional, que é uma fração de dois polinômios, que o denominador pode ser zero, ele é contínua a todo esse domínio. Radical, se n é par, radicando tem que ser maior ou igual a zero, ele é contínuo também a todo o seu domínio. Logaritmo, base tem que ser maior que zero e diferente de 1. Argumento tem que ser maior que zero, ele é contínuo a todo o seu domínio. Exponencial, base tem que ser maior que zero, ele é contínua no domínio de todo o seu expoente. Funções trigonométricas, seno, cosseno, é contínua a todo o domínio do argumento. Tangente é contínua na pontos onde o cosseno de argumento é diferente de zero. Continuidade é uma propriedade importante. Nós não gostamos de saber se continuidade preserva aquela condição Cauchy de uma sequência. Ou seja, se f é contínuo no intervalo I de R e Xn é uma sequência Cauchy em I. Pergunta que não estou a gostar de responder é se f de Xn é Cauchy em R. Que ali é que a verdade. Só contínua é que é suficiente para preservar aquela condição Cauchy. Vou te dar um contra-exemplo. Função f de x, 1 sobre x, é contínua no intervalo aberto 0 mais infinito. Xn é igual a 1 sobre n é Cauchy em I. Mas f de Xn, que é igual a 1 sobre x, mas Xn é 1 sobre n, 1 sobre n é igual a n, é que é Cauchy.
em R. Qual é a condição na função que é necessária e suficiente para preservar aquela condição coxi de uma sequência? Nota flama F é uniformemente contínua num intervalo I de R se para qualquer epsilon maior que zero existe um delta maior que zero, tal que para qualquer xy no intervalo, se x menos y em módulo for menor que delta, então f de x menos f de y é menor do que epsilon em módulo. Qual a diferença entre continuidade uniforme e continuidade pontual? Não lembra, mas se f é contínua, apenas contínua, num intervalo I, então f é contínua em qualquer ponto. Isso significa para qualquer epsilon maior que zero e qualquer xy naquele intervalo, existe um delta maior que zero, tal que sempre que x menos y for menor que delta, implica que f de x menos f de y em módulo é menor que epsilon. Qual é a diferença entre continuidade uniforme e continuidade apenas, continuidade pontual? Na continuidade uniforme, para aquele delta que existe, qualquer xy satisfaz aquela condição para aquele delta. Na continuidade pontual, para qualquer xy no intervalo, existe um delta. Pode ser que aquele delta depende de x com y, mas ali aquele delta é independente de x e y daquele intervalo. A diferença está no posicionamento de quantificadores. Eu vou dar um exemplo para mostrar a diferença. Eu não tinha olhado, mas x² é contínuo em R. Mas a que é uniformemente contínuo em R. Não deixa y ser igual a x menos delta sobre 2. Então não tem módulo de x menos y é igual a x menos y é x menos delta sobre 2. Que é igual a x menos x mais delta sobre 2, que ali é igual a delta sobre 2. Mas delta sobre 2 é menor do que delta. Então não está na condição de hipótese. Hipótese está falando, para qualquer epsilon maior que zero, existe um delta maior que zero, tal que para qualquer xy no domínio, nós vamos escolher x, pode ser qualquer um, e y nos escolher em função de x. Então, nos escolher de forma a x menos y ser menor do que delta sobre 2, e delta sobre 2 é menor que delta, já nos está nas condições de hipótese. Agora, olha se de facto as implicações verdadeiras. O que acontece com f de x menos f de y? F de x menos f de y é igual a x² menos y². Mas y² não pode estar ali. y² é igual a x² menos delta x menos delta² mais delta² sobre 4. Então, ela vai ser igual a x² menos
x² mais ΔX menos delta ao quadrado sobre 4. Que ela está a ser igual, x² está cancela, a módulo de ΔX menos delta ao quadrado sobre 4. Agora, hoje, que a expressão ali é menor do que qualquer epsilon. Que a expressão ali que pode ser menor do que qualquer epsilon. Como é tem x, é que é limitado. É que pode ser menor do que qualquer epsilon. Logo, que a função ali é que é uniformemente contínua. Agora, hoje, o que não podia fazer para tornar aquela função ali uniformemente contínua? O problema está no domínio R. Aquela expressão ali, enquanto tem x, como x está no domínio de R, e pode ser qualquer número de R, nunca tem nenhum majorante em R para aquela expressão ali. O problema, então, de aquela função ali, que ser uniformemente contínua, eu nunca consigo ter um majorante para aquela expressão ali em R. Mal que não te resolve esse problema, mal que não te põe aquela função ali uniformemente contínua. Se em vez de no flame ele é contínua em R, se no flame ele é contínua num intervalo fechado e limitado de R, agora não te pode majorar aquela expressão de extensão. E se não puder majorar aquela expressão de extensão, não te pode garantir aquela implicação. Então não te pode apresentar um teorema que te fala se F é contínuo num intervalo fechado e delimitado de R, então F é uniformemente contínuo. O intervalo fechado e delimitado de R está chamado compacto. Se F é contínua num compacto, então F é uniformemente contínua. Demonstração de seguir linhas daquilo que não tinha mostrado com aquele exemplo anterior. Eu te apresento um teorema que te mostra que a propriedade Cauchy de uma sequência é preservada se F for uniformemente contínua. Se F é uniformemente contínua em um intervalo I, e Xn, que a sequência naquele intervalo lá é Cauchy, então F de Xn é Cauchy. Demonstração é feita da seguinte forma. Na primeira premissa, hipótese, F é uniformemente contínua em I. Então, para qualquer epsilon maior que zero, existe um delta maior que zero, tal que qualquer xy que pertence àquele intervalo I, se x menos y é módulo for menor que delta, então f de x menos f de y é módulo é menor do que epsilon. Aquela é a definição de uniformemente contínuo. Mas se aquela sequência de Cauchy, para qualquer número positivo, em especial para aquele delta, existe um índice P natural, tal que sempre que M e N for maior do que P, Xn menos Xm é menor do que delta. Que é verdade para qualquer número positivo, em particular
aquele delta que existe para modo f é uniformemente contínuo. E se nos junta que as duas condições, nós temos para qualquer epsilon maior que zero, existe um P natural, tal que sempre que Mn for maior do que P, implica que Xn menos Xn é menor do que delta, mas como Xn e Xn pertencem àquele intervalo e é menor que delta, implica mas f de Xn menos f de Xn é menor que epsilon. Que condição ali implica que lá através de que ali. Logo, f de Xn é coxinho. Que é o que eu queria provar. Com o corolário, não está prova, mas f é uniformemente contínuo num intervalo I de R, se e só se para qualquer duas sequências em I se limite de Xn menos Yn for zero, então limite de f de Xn menos f de Yn é igual a zero. Como exemplo, nota prova mais uma vez, mas f de x é igual a x quadrado e que é uniformemente contínua. Se não faz uma sequência Xn é igual a n mais 1 sobre n e Yn é igual a n. Se não calcula o limite de Xn menos Yn, então é limite de n mais 1 sobre n menos n, n está cancela, limite de 1 sobre n é zero. Mas, limite de f de Xn menos f de Yn é limite de n mais 1 sobre n ao quadrado menos n ao quadrado. Que ele é limite de 2 mais 1 sobre n ao quadrado, que é igual a 2. Então, eu estou a chamar f que é uniformemente contínuo, porque aqui é limite de extensão é zero. Monotonia de funções é definido de mesma forma que sequência. F é monótona crescente se x1 menor ou igual a x2, implica que f de x1 é menor ou igual a f de x2. F é monótona decrescente se x1 menor ou igual a x2 implica o contrário. F de x2 é menor ou igual a f de x1. Teorema: se f é contínua num intervalo I de R, então, se f é injetiva, então f é monótona. Mais ainda, função inversa existe e é injetiva. Nota: função inversa pode existir, ser injetiva, mas pode ser contínua. Eu dou um exemplo de uma função contínua com inversa que não é contínua. Então, eu defino uma função de um domínio, por exemplo, 0, 1, excluído 1,
unido com o intervalo 2, 4. E não te define aquela função como x, se x pertence a 0, 1, e x menos 1, se x pertence a 2, 2. Dessa forma, evita descontinuidade na borda de domínio. Borda de domínio é 1 e 2. Se não fazer gráfico, no tem 0, 1, 2, 3, 4. De 0 a 1, excluído, aquela função ali, ser gráfico, é isso. Mas de 1 a 2, que está a fazer parte do domínio. Apenas de 2 a 4, está a fazer parte do domínio. Mas na 2, para evitar a descontinuidade, está definido como x menos 1. X menos 1, se a imagem é 1, está contínuo até 4. Aquela função ali que não define. Essa função ali, ela é contínua. Porque 1 a 2 excluído, que está a fazer parte do domínio de F. Então, na borda desse domínio, que é 1 desse lado e 2 desse lado, a função tende para 1. Então, essa função é contínua. F é contínua. Ele é injetiva, ele tem inversa, mas se o outro sem inversa, que é contínua. Um teorema importante, que é o teorema de Bolzano, que está falando se F é contínua num intervalo AB, então F de x toma todos os valores no intervalo f de A, f de B. Dito de outra forma, para qualquer D pertencente ao intervalo f de A, f de B, existe um C no intervalo AB, tal que f de C é igual a D. Demonstração desse teorema é consequência daquele teorema que não tinha já antes, que falando a imagem de um intervalo fechado e conexo é também fechado e conexo. Um exemplo de utilização daquele teorema de Bolzano é que ele, dado uma função, nesse caso um polinômio, x² mais x menos 1, mostra que essa função tem algum zero no intervalo menos 1 a 2. Se não conseguir achar algum valor nesse intervalo onde aquela função é positiva e não acha um outro valor onde essa função é negativa, imediatamente para o teorema de Bolzano não sabe, mas para no meio de negativo para positivo não tem que passar para zero, zero tem que ter um pré-imagem. Tem que existir então um zero dessa função. Se não repara, P de zero é menos 1, é negativo. E zero pertence àquele intervalo menos 1 a 2. P de 1 é positivo. E 1 pertence àquele intervalo menos 1 a 2. Como que a função ali tem que tomar todos os valores entre menos 1 e 1, e 0 está entre menos 1 e 1, então, para o teorema de Bolzano, existe um ponto C no intervalo menos 1 a 2, tal que P de C tem que ser igual a 0. Logo, C é um zero desse polinômio. Teorema de Bolzano está falando qualquer valor de C, mas ele garante a existência
de pelo menos um ponto nesse intervalo onde que o valor daquela função é zero. Um outro teorema importante é o teorema de Weierstrass, que está falando se f é contínua num intervalo fechado AB, então existe o C1 no intervalo AB, onde que f de C1 é maior ou igual que tudo f de x para qualquer x no intervalo AB. E existe um valor C2 naquele intervalo AB, tal que f de C2 é menor ou igual a tudo f de x para qualquer x naquele intervalo AB. C1 é ponto onde a função atinge um máximo global. C2 é ponto onde a função atinge um mínimo global naquele intervalo AB. Demonstração desse teorema é feito usando o teorema anterior, que está falando a imagem de um intervalo fechado. É um intervalo fechado a propriedade de supremo de R, aquele intervalo fechado tem que ter um supremo e tem que ter um ínfimo. Aquele supremo é igual a máximo, aquele ínfimo é igual a mínimo. Logo, máximo tem que existir e mínimo também tem que existir. Mais ainda, máximo é imagem de algum ponto naquele intervalo, que é C1. Mínimo é imagem de algum ponto naquele intervalo, que é C2. Um teorema que é devido a Bauer está falando se f é uma função de um intervalo AB para aquele mesmo intervalo AB e f é contínuo, então existe algum ponto naquele intervalo que é igual a essa imagem. Ou que um ponto é igual a essa imagem, então chama C de ponto fixo. Intuição gráfico de demonstração: qualquer função do intervalo AB para um intervalo AB tem que ter imagem de A em algum ponto do lado desse quadrado e tem que ter imagem de B em algum ponto do lado desse quadrado. O teorema está falando, mas é impossível não sair de algum ponto desse lado para não chegar em algum ponto daquele outro lado, não função contínua, sem cruza diagonal, onde y é igual a x. Em algum ponto não tem que cavar para cruza diagonal. Naquele ponto C, imagem é f de C. Mas como diagonal x é igual a y, então C é igual a f de C. Claro que pode cruzar aquele diagonal na mais do que um ponto. E pode cruzar em vários pontos. Teorema que está falando, mas é o único ponto. Teorema está falando só, mas existe algum. Pelo menos um. Agora te apresenta duas definições. Uma função f é Lipschitz contínua num intervalo I se existe algum k maior que zero, tal que f de x menos f de y é menor ou igual a k x menos y
para qualquer XY naquele intervalo I. Se K, aquele K ali que existe, for menor do que 1 e maior que 0, então não está a falar, mas F é uma contração. Um teorema imediato é se F é elipse contínua, então F é uniformemente contínua. Um teorema que te garante unicidade de um ponto fixo é o teorema de Banach, que te fala se F é uma contração em AB, tal que F, imagem de AB, está contido em AB, então existe um único ponto fixo C em AB, tal que F de C é igual a C. O teorema de Banach é importante porque é também mais longe do que o teorema de Brouwer. O teorema de Brouwer te garante que não existe, mas que está a ser único. Mas se tiver condições de hipótese do teorema de Banach, uma contração, onde a imagem de AB está contida na AB, então aquele ponto fixo que existe é único. Qual que é a vantagem desse teorema? Se você tem uma sequência definida recursivamente, por exemplo, x de n mais 1 é igual a f de x de n, e f estiver nas condições de hipótese daquele teorema de Banach, que ele te garante imediatamente que aquela sequência ali te converge para aquele único ponto fixo de C, independentemente de onde que começa aquele primeiro, ou que esse primeiro ponto daquela sequência recursiva de C, desde que está na AB. Por causa disso, o teorema de Banach é um teorema importante do ponto de vista teórico na análise matemática. E assim não termina mais uma unidade e não te agradeço por atenção.